E ó, a gente falou muito nessa semana sobre o VAR do clássico entre Palmeiras e São Paulo. Aí o Palmeiras mandou ofício, a CBF respondeu, Palmeiras mandou de novo, a CBF falou de novo e a CBF diz que não poderá traçar a linha de impedimento. Não poderá. Aí eu me pergunto, por que que não poderá? Porque resetaram. Mas então pega a imagem de novo e usa o sistema de novo. Todo mundo tem essa imagem. Não tem desculpa. Não tem desculpa. A CBF não tem uma baita relação com a Rede Globo, por exemplo. Não tinha ali o tira-teima, a linha de impedimento. Então faz o que quiser. Não quer fazer porque sabe que deu ruim. Porque provavelmente a posição do Caleri estava irregular. É um absurdo a CBF não divulgar essa linha de impedimento. Mas quanto mais o Palmeiras reclama, mais ele valoriza a vitória do São Paulo. Futebol tem erro de arbitragem desde 1900 e bolinha. Exatamente. Bolinha. Sabe quem é prejudicado? Flamengo e Olaria, 100 jogos. O Olaria, 99, é prejudicado. O pequeno é prejudicado. O Palmeiras já foi 800 mil vezes beneficiado. O São Paulo também. O Corinthians também. O Flamengo também. Grandão é sempre beneficiado por arbitragem. Na dúvida, pró-grande. Ou estou falando alguma novidade? Não. Na dúvida, pró-grande. Então, quanto mais você ficar valorizando esse erro de arbitragem, isso aí Inês é morta. Já era. Para, Palmeiras. Palmeiras é grande demais para ficar com essa picuinha. Olha o tamanho do Palmeiras. Nós não estamos falando de um clube qualquer. Nós estamos falando do tricampeão da América. Sabe? Da Sociedade Esportiva Palmeiras. Gigante Palmeiras. Para de valorizar tanto a vitória do São Paulo. Não, Nilson, mas outra Nilson. também. Foi prejudicado. Mas peraí. Prejudicado? Passou. Quantas vezes foi beneficiado? Não, Nilson, Por que não fala? concordo. Por que não fala dos benefícios? Eu concordo em partes, mas eu concordo com o Bernardo. Foi prejudicado e tá querendo provar que foi prejudicado. Sabe onde é que o Palmeiras tinha que ir? Chorar em cama quente. Pra mim é muito simples. É só a CBF traçar e reconhecer o erro. Não tem que fazer aí eu mais nada. Não, tem. Não, tem. reconhecer já reconheceu. Não, reconheceu que o VAR não foi bem utilizado. Reconheceu ao Agora, afastar o responsável pelo árbitro de vídeo. Já fez- reconheceu eu, reconheceu. Mas tem que botar a linha ali do impedimento o próprio Rogério Ceni, treinador do São Paulo, pediu. Eu ouvi. Pra comprovar se estava ou não impedido. Vai mudar alguma coisa Não pro vai resultado do mudar, jogo? mas então que a CBF faça. Quanto- Porque eu concordo, tem erro pra todo lado. Claro. Mas se tem o erro, mostra que teve ou não o erro. Teve o erro e o resultado é o mesmo, e a choradeira vai ser maior e vai valorizar mais ainda a vitória do adversário. Eu acho que grande não tem direito de ficar chorando do jeito que choram. Porque a história do futebol, em 200 jogos, eles têm 20 prejuízos, 180 benefícios de arbitragem. E não é mentira, isso é uma verdade. É na dúvida pró-grande. Pró-grande. Historicamente é assim. Então para, grandão. Perdeu, amigo. Não teve competência de matar o jogo. Essa é a verdade. Precisava abrir dois gols de diferença? Não abriu. O que faltou pro Palmeiras? Competência. E não adianta o Palmeiras ficar bravo. Porque essa é a verdade, faltou competência. Quando é que o Veiga ganhava pênalti desse jeito? Errou aquele dia. Perdeu 2. Errou aquele dia 2 pênaltis. Ele não erra. Errou 2 pênaltis aquele dia. Então, olha, faltou competência para nós, não ganhamos o jogo e teve um erro de arbitragem. Eu acho que só falta acrescentar isso. Faltou competência para nós, perdemos um jogo e teve o erro da arbitragem. Não, eu acho que é isso aí. A única pressão que o Palmeiras poderia fazer, eu acho aí que seria até mais legítimo. Então é o seguinte, olha, não só afasta o pessoal do VAR, eles até foram retirados de uma escala do Atlético Paranaense Internacional. O responsável, sua informação, já foi definitivamente afastado. Então, não só afastar os dois, né, como foram já, como afastar o Voaden. O Voaden estava já no Corinthians Ceará. Então é o seguinte, porque a nota da CBF, aquela que nós lembramos aqui ontem, que o senhor rasgou, inclusive, ela piora tudo, porque a nota da CBF, ela exime o Voaden dizendo que, inclusive, ele acertou. E o problema maior está lá. Por quê? Porque as notas agradam os clientes. Exatamente. Então você reclama, eu dou razão para você. Pronto. Então você, teoricamente, fica mais manso. Tá certo? Você que reclamou. E elas fazem isso com tudo. Eles não, as notas não provocam um esclarecimento. Elas tentam agradar quem reclamou. É assim que funciona.
Né? Então, nesse caso, o que ela fez? Entregou a cabeça do VAR, que é incompetente, todo mundo sabe. Sim. Então, excluiu o Voaden, porque precisa do Voaden apitando. Concordou com o Flamengo, com o Palmeiras. Então, ela fez aquela lambança que não deveria alguém ter escrito lá. Né? Então é isso que tá acontecendo. Ainda que, já que isso está sobre a mesa, para mim não aconteceu as duas penalidades, nós falamos, pelo menos a maioria falou isso, não aconteceu, tá certo? Mas a CBF deveria divulgar, na sua opinião, essa linha do impedimento? Claro, sem dúvida. Sim, né? É coisa de... Lá em Nogueirópolis a gente arquiva. Resetaram a máquina. A gente recupera a imagem que todo mundo tem e refaz. Eu mostrei ontem, até o Twitter da Jovem Pan retweetou, de uma empresa de Belo Horizonte que mandou para mim a imagem. Né? Com as linhas feitas. E aí escreveu o processo que usou, não foi que ela armou. Não é isso, ela escreveu. Usei isso, até publiquei numa outra rede, porque você não consegue publicar no Twitter que tem 280 toques, tá certo? Então, tá lá escrito como é que foi. Então, você olha lá, tem realmente o pé naquela imagem, tá aí. Tem o pé do Caleri. Cara, vou ser xingado, mas não tem problema. Ótimo que ignoraram. Ótimo. Porque toda hora, eu pelo menos falo, e muitos companheiros falam, que é só erro grave, só erro crasso, só coisa muito importante. O cara que criou o VAR pensou nisso. Ele não falou 2 centímetros de diferença invalida. O cara não faz um negócio desse no futebol. No futebol o cara não faz. É impensável que alguém tenha criado o VAR por causa disso. Então, se tem dúvida, e teve dúvida, horas se passaram, acho, não acho, em dúvida, fica decisão de campo. Senão vai acontecer o seguinte, N vezes locutores, e Nilson inclusive, que fica em dúvida, grito gol ou não grito? Grito gol, o que eu faço aqui? Como o jogador fica em dúvida se comemora. Sabe, não dá, cara. Só erro crasso. Coisa importante, aí você para. Olha, estão me alertando aqui. O Campeonato Brasileiro vai terminar, talvez, 2 pontos de diferença do campeão pro vice. Tá equilibrada a coisa, né? Pode ser que seja uma coisa. Por que o Palmeiras não fala dos benefícios que teve nos 3 pontos contra o Cuiabá? Então, esse é o ponto. Aí que tá. Aí... Olha, foi beneficiado, ganhou 3 pontos. Poderia não ter ganho esses 3 pontos quanto Mas de qual? Do último? Agora, mas você achou falta clara ali? Então, opa, quem viu o jogo sabe. Até o Piperno, que é palmeirense, sabe que foi beneficiado. Eu não achei falta clara, não. Eu vou encontro do que disse o Vanderlei. O que diz o VAR, não. Sim. Aí eu sou obrigado a mas a interpretação ao viver. Não é Concordo isso. contigo. Não é isso. É o seguinte, foi falta pra mim? Foi. Claro. Só que segue o jogo. Então segue, tá bom. Não é isso. Não. Porque a interferência do VAR em um lance que é tão antes do momento da conclusão. Mas não interessa. Não é tão foi antes, beneficiado. não. Ele rouba a bola e mete pro... Foi falta. Ele rouba... Mas então, não foi um lance isolado. No lance polêmico, ele rouba a bola e lança. E joga pro... Roubou fazendo falta. Tem duas E questões, joga pro Verón. Tem duas questões que a gente discutiu um monte de vezes. Esse lance e aquele pênalti do São Paulo contra o Cuiabá, que não foi. E eu defendi a marcação. Por que eu defendi a marcação daquele pênalti para o São Paulo contra o Cuiabá? Porque o VAR, quando foi instituído, ele está lá escrito que é para tirar dúvidas muito evidentes e tal, fazer correções de muito claras. Do contrário, prevalece a interpretação do árbitro. Então, aquele pênalti do São Paulo contra o Cuiabá foi? Eu achei que não, mas o árbitro está em cima. Se ele interpretou que foi, segue o jogo. A interpretação ele dele. Não deu pênalti. Não, aquele 1x0 Não, aí eu discordo. Aí eu discordo um pouco. Eu acho que se tem erro, 2-1. se tem erro, tem que chamar. Não. Eu discordo um pouco do Vanderlei. Tem que ser interpretação. Não. Interpretativa é uma coisa. É diferente. Mas se tem um erro, por menor que seja, se tem um erro
eu chamaria. Que é o caso da falta. Mas a falta, o Daronco que marca a falta pra caramba. O Daronco mas não é o que o texto diz. O texto do VAR diz. O VAR tá lá. Uma coisa que chama atenção é que nem o Valdívia reclama. Nem o Valdívia reclama. O Valdívia não reclama quando tem o lance. Sim, mas foi falta. Foi falta. O Daronco é um árbitro que, por exemplo, no jogo entre Flamengo e Palmeiras, o primeiro jogo do Campeonato Brasileiro, a primeira rodada do Campeonato Brasileiro do ano passado, ele marca 31 faltas em 45 minutos naquele jogo, no primeiro tempo. Ou seja, ele marca tudo. Ele não dá essa falta. Pra mim foi, mas ele não deu. Segue o jogo. Segue o jogo, gol. Gol. Pronto, aí não precisa reclamar. Prevalece a interpretação. Por isso que eu tô falando. Campo, prevalece o campo, é o que o Vanderlei falou. Por isso que eu tô falando. Por isso que eu tô falando. Quando é a favor, ninguém fala nada. E eu não tô falando do Palmeiras, isso serve para Flamengo, Corinthians, São Paulo. A favor, ninguém abre a boca. Tem até risadinha de jogador, quando é a favor. Que o cara sabe que não foi pênalti, foi dado pênalti, entendeu? Agora, quando é contrário, os caras reclamam, você valoriza a vitória do adversário. Palmeiras, faltou competência para liquidar o jogo e ponto final. Faltou. Veiga, ele não erra 2 pênaltis, errou 2 pênaltis num jogo. Era para abrir 2 gols. Ganhou o jogo, mas não era 2-1, 3-1, classificaria. Faltou competência para fazer 3-1. Ponto final. Não, eu acho que também... Muito choro, rapaz. E eu acho que não tinha mais que chorar em relação a isso. E acho que o VAR, de acordo com o momento em que ele foi implantado, o texto diz que é para corrigir erros muito claros. O resto, se a interpretação de campo, como eu disse, aquele peso Cuiabá, eu fui assim, o único que, enfim, discordou na mesa aquele dia, todo mundo, porque não foi pênalti, ele tinha que voltar. Não, ele viu em cima. Se ele está em cima do lance, interpretou na hora que não foi, ele está seguindo o que a orientação da FIFA determina. Ou seja, prevalece a interpretação de campo. O jogo de segunda-feira prevalece a interpretação. Ele está em cima, ele está com o lance aberto. Se naquele momento, o lance aberto, ele achou que não foi falta, como o pênalti contra o Cuiabá, segue o jogo. É o que diz o texto do VAR.